Bom dia, voltamos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está de dia, está de noite. E quem está ao vivo, bom dia. Estou aqui em São Paulo, na duração 10 horas e 31 minutos. Estamos dando continuidade aos seminários de verão. E de novo, né, agradecendo a vocês todos pela presença e também agradecer a todos os que vão participar hoje das salas, né? E são Guilherme Salviano, que já vi que está por aqui também, Isabel Miller, João Henrique Bianchi, Márcia Bernardo, também que já vi que está por aqui, e Patrícia Boni também, todos eles colaborando com esse seminário de verão, colaborando com o GRAAC também. Como eu já comentei com vocês, quem está assistindo ao vivo por aqui, está tendo acesso às palestras todas, né? Às salas, né? Mas avise os amigos, os vizinhos, de quem for, para colaborar com o GRAAC, fazendo inscrição aqui no seminário de verão. Certo? E quem se inscreveu vai ter acesso depois às salas, vai receber o link mais para frente aí. Talvez amanhã, depois de amanhã. Hoje é dia 18 de janeiro, né? Enfim. E dando continuidade, então, às nossas salas, né? Agora eu vou comentar sobre os movimentos planetários de 2025. Astronômicos e astrológicos também, certamente, né? Tem muita coisa acontecendo esse ano, né? Importante, né? Acho que o mais importante desse ano vão ser as mudanças de signos de Urano, Netuno e Plutão. Plutão já mudou de signo, já entrou em Aquário, né? Mas de vez agora fica até 2044. Mas o Netuno vai entrar em Peixes, desculpa, em Áries, né? Ele vai entrar e vai sair um pouquinho rapidamente. E o Urano vai ingressar em Gêmeos também. Então, vão ser mudanças significativas que marcam esse ano e as próximas décadas, por sinal, vamos comentar mais tarde com o João Henrique Bianco na sala especial com ele. Mas eu vou comentar com vocês, astronomicamente e astrologicamente, essas movimentações planetárias. Alguns ciclos que se iniciam, que estão marcando o tempo por aqui, e outras movimentações correspondentes. Só mostrar meu slide por aqui, só um instantinho. Eu comentei na sala anterior, lista de alguns ciclos, ciclos importantes, por sinal, né? Deixa eu só colocar slide por aqui. Ciclos importantes, né, que marcam um período, o início de ciclos, né? Um deles, só um instantinho aqui, por favor, é o início desse ciclo por aqui, que é o chamado periélio, quando a Terra está mais próxima do Sol, ou ao contrário, não importa, né? Onde dá início a um novo período, um novo ciclo, né? Isso é interessante para você poder avaliar como começa o novo ciclo. Na realidade, né, tem um outro ciclo que é importante, que é o ingresso do Sol em Áries, quando o Sol cruza o ponto vernal, né, do nosso ponto de vista. Mas o periélio é importante, porque na realidade a Terra está mais próxima do Sol, daqui ele parte para de repente dar toda a volta ao redor do Sol mais uma vez e voltar depois mais uma vez ao periélio do ano que vem, né? Isso aconteceu dia 4 de janeiro de 2025, horário de Brasília, 10 horas e 28 minutos. Então, esse é um ciclo importante que marcou fortemente essa condição, de um aspecto bem marcante, que é esse Plutão oposição Marte. Ficou bem marcada essa condição. Uma coisa que ficou bem marcante nessa condição é a Lua conjunção com Saturno também em Peixes, né, dessa possibilidade. Tá? Mas acho que o mais significativo é essa condição dessa oposição Marte-Plutão, que ficou marcada por aqui. O Marte retrógrado, em Leão, né? E o Plutão lá em Aquário, né? Bem no começo de Aquário tem por aqui. Tá? Aqui de vez agora. Marte está retrógrado, vou até mostrar já já como é que é essa consciência. Então, esse é o início de um ciclo importante e significativo que nós temos também para marcar o novo período desse novo ano, 2025. Mas o que marca claramente também o ano, além do periélio, também que eu considero, é o ingresso do Sol em Áries, né? E esse aqui é o mapeamento do céu do ingresso do Sol em Áries, que vai acontecer dia 20 de março de 2025, horário de Brasília, 6 horas e 1 minuto, né? Vai ser bem cedinho. E marcou-se essa condição por aqui. Evidente que esse mapa é mapa para o mundo, né? Depois eu vou falar mais tarde do Brasil, tem que colocar esse mapa em cima do mapa do Brasil, fazer as correspondências. Então, esse é o início de um novo ciclo também. Fica bem marcado também aqui, tem essa oposição Marte, desculpe, Júpiter-Lua, mas o que ficou bem marcado também é essa condição do Sol em conjunção com Netuno. Como eu comentei na sala anterior, né, o Sol a 0 graus de Áries, né, o Netuno está aqui a 29,37. Então, já desde o ano passado, retrasado, e por esse ano também, até o ano que vem e o outro, sempre vai marcar essa condição do Sol em conjunção com Netuno no ingresso do Sol. Tá? 0 de Áries, o Netuno está bem pertinho por aqui. E o Saturno está bem próximo também dessa grande conjunção que vai acontecer com Saturno, Netuno. Eu vou comentar já já essa condição. Mas, enfim, então esse é um outro período que marca o início de um novo ciclo, Guerra Sol em Ares. Olhando assim,
código de cores, né? Tá bonito, tá ótimo, tá tudo certo nas sete condições, mas só de Sol tem conjunção com Saturno e com Netuno, e essa oposição Lua-Júpiter já pode dar uns impactos bastante significativos. Tem Vênus retrógrada, também o Mercúrio também retrógrado nessa condição. Depois eu vou até comentar mais essas retrogradações de Mercúrio e de Vênus também por aqui. Esse é um outro mapa também que se utiliza nessa condição. Mais um momento importante na astrologia e da astronomia também. Na realidade, né, o início do ano, astrologicamente falando, digamos até astronomicamente falando, é por volta de 20 de março mesmo. O início do ano, ah, em 1º de janeiro, né, tem a seguinte condição. É o ano civil, né? Ah, na realidade, essa mudança para o ano começar em janeiro foi na época de Júlio César, tem a mudança de calendário, uma série de coisas para ajustar a movimentação da Terra com relação ao calendário. Mas, astronomicamente falando, começa o ano quando o Sol ingressa em Áries, ou quando começar a primavera no norte. Para nós é outono aqui no sul, certamente. Só uma coisinha só, deixa eu esclarecer mais uma coisa. Existe só a conjunção com Netuno, tem muitas fake news. Atenção aqui. Para você saber o mapa do ano, vamos ver se o ano correspondente não se levanta o mapa da meia-noite às 0 horas do dia 1º de janeiro. Isso é uma questão civil só, tá? Então não marca o ano. Marca o ano simbolicamente, aquela festa, Réveillon e por aí afora, mas não marca o ano, de jeito algum, não tem essa condição. Tanto que é interessante, né? Ah, anos atrás aí, o até uma pessoa comentou, não vou comentar nomes, mas uma pessoa que se dizia astróloga comentou: é importante esse ano porque o Sol está na casa 4 do ingresso do Sol, começo do ano, 0 horas de primeiro. 0 horas de 1º de janeiro, o Sol sempre está na casa 4. Aliás, às 0 horas, sempre está na casa 4. E o ascendente era Libra. Viu só? O ascendente é Libra. Inclusive, Vênus rege esse ano. Tinha aquela condição naquele ano correspondente. Sempre essa condição. Na meia-noite, daquele período, sempre às 0 horas, o Sol indo na casa 4, o ascendente é Libra, então vai ser Vênus que rege o ascendente. Não é, então, não se usa esse mapa das 0 horas, né? Agora, para fazer a festinha, Réveillon, isso é legal, é bom, né? Mas para fazer mapa do ano não tem nenhum tipo de sentido. Tem amigos meus na sala, astrólogos, né? Todos vocês são astrólogos, né? Olha, é uma luta para desmentir muita coisa, as fake news. Eu conheci só a conjunção com Netuno, mas, nossa, todo ano, todo dia é uma batalha para desmentir certas coisas, né? Certo? A Fátima, eu estou vendo a Fátima, beijo, Fátima. Eu sou Robson, Fátima. Né? Beijo para você. Enfim, ela sabe esse código. Vamos continuar, então, a nossa consideração por aqui. Então, esse é importante, o ingresso do Sol em Áries, bastante significativo. Podia transpor para o mapa do Brasil e ver cada região do globo nessa condição, certo? Outras movimentações planetárias, né? São os trânsitos. Temos aqui, ó, Plutão em trânsito esse tempo todo por aqui. Só um instante, vocês estão com o exemplo aí. O Plutão 2025. Essa é a trajetória de Plutão. Ele já ingressou em Aquário, vai ficar o tempo todo em Aquário daqui em diante, né? Até 2044, né? Então tem um bom tempo. Ele entrou de vez essa condição. Plutão vai ficar retrógrado, como todo ano acontece essa condição. Vai ficar retrógrado entre 4 de maio de 25 a 10 de outubro de 25. Esse trecho por aqui, nessa região. E essa área é a trajetória dele durante um ano inteiro. Está no comecinho de Aquário. É interessante, né? O Plutão tem ficado sempre retrógrado nesse meião do ano por aqui. Esse meião do ano. O que acontece? Pela posição relativa do Plutão, nessa época do ano, a, a Terra está mais próxima de Plutão. Por isso da retrogradação. É a impressão que nós temos, né? Bom, relembrando uma coisa que é importante. O planeta, quando fica retrógrado, é a impressão que dá que ele vai para trás. Mas não, está sempre indo à frente, né? Ele fica um pouco mais próximo, então dá a impressão que ele vai para trás. É um ponto de vista nosso. No caso do Plutão, nesse meio de ano, de 4 de maio a 10 de outubro, a Terra está mais próxima dele, então você vê ele indo para trás. Uma ilusão de ótica pode pensar nisso. E quando o Plutão fica retrógrado para o mundo inteiro dessa condição, são fases que tem que colocar no mapa de cada pessoa e do país também, onde tem certas retrações, coisas parece que são um pouco difíceis de movimentar, mas são momentos importantes para fazer reavaliações. Então, Plutão, nesse período, pode ser interessante fazer reavaliações das mudanças que devem ser feitas, das condições que devem ser liberadas, descartadas, para voltar às coisas original,
certamente. Então, essa é a trajetória de Plutão durante todo esse período de janeiro até março do ano que vem, certo? Essa condição, né? Depois vamos comentar mais sobre essa condição dessa passagem de Plutão em Aquário. Comentei, ele entrou em Aquário ano passado, né, em novembro de vez em Aquário. Mas esse ano, como vai ter a passagem de Netuno também para Áries e de Urano para Gêmeos, ele faz composição com esses três planetas, né, de grandes mudanças que iniciam nesse ano. Não é de um dia para o outro, mas começa ciclo de grandes alterações, grandes mudanças, né, dessa condição. O outro planeta também em movimentação, né, é o Netuno. O Netuno, né, tem a seguinte condição, né, só um momentinho, só. O Netuno, né, ele começa o ano em Peixes, né, nesse grau por aqui. No meio, quando for por volta de 4 de julho, ele vai ingressar em Áries, né? Ou seja, já começa a sua passagem por Áries, mas ele vai ficar retrógrado nesse mesmo período. Ele volta para Peixes em outubro, ah, fica até dezembro. Depois, em janeiro, ele volta a entrar em Áries mais uma vez. E essa é a passagem dele. Então, pela primeira vez, ele vai tocar o signo de Áries, que é o início de um novo ciclo, né? Ah, da última vez que ele entrou em Ares, há 164 anos atrás, houve muitas importantes mudanças significativas na história. Temos o início de novos conceitos espiritualistas, filosóficos, psíquicos também, que surgiu a psicanálise, uma série de coisas interessantes aconteceu. Essa trajetória de Netuno, o tempo todo, e nesse período que é o segundo semestre, praticamente todinho, né, ele vai ficar retrogradando, né? Ele volta a entrar em Peixes também em dezembro, e depois ele entra em Áries e Vez, o ano que vem, e em diante, à frente, por aí também. E ele também vai para essa passagem, que é importante. O Plutão, né? O Plutão ele já entrou em Aquário de vez, né? Junto com essa condição vai ter isso. Vamos comentar mais tarde com o João Henrique Bianco, né? Como pode ser a projeção dessa passagem de Plutão que é Aquário, nessa condição. Interessante, né? Quando o Plutão entrou em Aquário no passado, né? Alguns falaram, a nova era vai começar na época de liberdade, de expressão livre. Olha, mais ou menos, né? Plutão em Aquário. Vai ter muita condição de revoltas, de exigência de democracia no mundo. Então, vai ter muitas revoluções e complicações importantes para mudar o mundo, certamente. E o Netuno, nessa passagem dele, vai fazer as mesmas condições. Nesse texto, quando ingressar em Aquário. Então, digamos que o início do novo impulso espiritualista, psíquico. É interessante, da última vez que entrou em Ares, século retrasado, né? A física teve um grande avanço. A percepção de um mundo extrafísico, onde a possibilidade de uma outra dimensão. Surgiu a teosofia, também uma série de coisas. Agora, quando ele voltar a entrar em Ares mais uma vez, talvez possa surgir um novo tipo de impulso espiritualista, musical e artístico também, novas questões ligadas ao mundo psíquico ou multidimensional. Talvez nós vamos perceber a proximidade desse multiverso que tanto se comentou. Lembrei de um filme agora que chama-se Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Talvez aquilo possa estar um pouco mais real, um pouco mais concreto, mas tem chão para acontecer esse tipo de coisa. E tudo vai fazer essa passagem por aqui, certamente. Outro planeta que vai fazer movimentação importante nesse ano, como sempre faz, é Urano. O Urano, ele vai ingressar em Gêmeos, a partir de agosto do ano que vem, tá? E que acontece uma coisa, né? Ele vai fazer essa passagem, ele vai entrar em Gêmeos, vai voltar para trás mais uma vez, tá? Ele vai entrar em Gêmeos só o ano que vem de vez, 2026. Mas ele já vai dar um toquezinho aqui em Gêmeos, né? Entre 6, ele vai, ó, 7 de julho, ele entra em Gêmeos, fica retrógrado, volta para Touro, depois ele vai em frente mais uma vez. Então, ou seja, então ele fica nesse trecho aqui, em Gêmeos ainda, nesse trechinho por aqui. O Urano entrando em Gêmeos, né? Ele faz isso a cada 84 anos, né? Então, podemos pensar a seguinte condição: isso foi entre as duas guerras mundiais, né? Então, talvez possa ter muita movimentação que se refere à tecnologia, de informação, muitos movimentos sociais também, que falam de educação, cultura e conhecimento também. Pode-se ter um grande avanço na questão que fala da inteligência artificial, até colocada com Plutão também em Aquário. Muita coisa interessante pode acontecer. Mas em termos de telecomunicações, ou comunicações no geral, vai ter um grande avanço. Como aconteceu 84 anos atrás, da mesma maneira, quando surgiu os princípios da internet, outras questões nesse sentido. E talvez com o Netuno ingressando em Peixes, né, desculpa, em Ares, né, esse novo impulso de contato com o mundo multidimensional, com Plutão em Aquário e Urano em Peixes, desculpe, Urano em Gêmeos, né?
olha, talvez nós consigamos fazer contato com outros planos de existência, ou então outros planos possam ter contato com a gente do lado de cá. Vai saber como é que é essa condição. Mas, enfim, essa é a passagem de Urano durante 2025 nesse sentido. Outro planeta movimentando-se também bastante veemência nesse período é o Plutão, desculpe, Saturno. O Saturno ele vai fazer a sua primeira passagem para Áries, né, em maio, próximo agora. Então, ele vai dar um toquezinho, né, vai ingressar em Áries, 25 de maio, ele vai retrogradar, vai sair, voltar para Peixes, vai entrar de novo em Áries o ano que vem. Então, o que acontece? Se você pegar Plutão, já está em Aquário direto. O Netuno, ele dá um toquezinho e volta, e entra o ano que vem de vez. Urano dá um toquezinho em Gêmeos e volta para trás. Esse ano de 25, né, nós vamos ter os prenúncios de como poderão ser as movimentações nos próximos períodos. Então, é um significativo importante que você consegue perceber quais são as possibilidades dessas grandes mudanças que vão acontecer nas próximas décadas, dessa possibilidade. E o Netuno vai ingressar nessa condição também, a partir de maio em Áries, e volta para trás. O Saturno em Áries, ele está no que a gente chama de queda. É muito tenso, muito denso. Então, digamos que Saturno está ligado com regras, com instituições e outras situações que envolvem essas funções frias, né? A ideia até é a seguinte, que pode acontecer de muitas coisas se colocarem em ordem, mas com uma certa violência, né? Pode-se pensar que o Saturno entrando em Áries, né, pode se impor muitas das regras, muitos deveres e obrigações, ou cobrar-se muitas obrigações, mais deveres do que obrigações de direitos, certamente por aqui. Momento de atenções. Ele volta a essa posição cada 28 anos, aproximadamente, 28 e 30 anos, e então ele vai reproduzir algumas coisas, só que com outras posições correspondentes. Então, por conta de Saturno ingressar em Áries, dessa tendência natural, a imposição de normas e regras que abafam até a movimentação natural das coisas, e com Netuno entrando em Áries, né, onde surge um novo tipo de percepção de realidades, e o Plutão em Aquário, né, e Urano em Gêmeos, muitas revoltas podem acontecer contra instituições, ou governos, ou órgãos que impõem suas verdades. Então, muitos confrontos podem acontecer nesses próximos períodos. Mas, enfim, outra movimentação importante é de Júpiter. Júpiter ele vai ingressar em Câncer a partir de junho, né? Ele vai entrar, ficar retrógrado, mas ele já vai ingressar em Câncer, que é uma boa posição. O Júpiter passou por um bom tempo, quase um ano, né? Na realidade, um ano praticamente, em Gêmeos, que estão chamados de exílio. Não é ruim. Júpiter é sempre Júpiter, né? Mas a expansão fica um pouco dispersa, fica um pouco desordenada. Tá? A expansão, o crescimento, a expansão fica um pouco mais desordenada. Com a passagem de Júpiter por Câncer, dá mais diretividade. O que acontece também com Júpiter passando por Câncer é uma ampliação do ufanismo. Isso favorece bastante. As pessoas voltarem a atenção para suas famílias, sua pátria e suas questões pessoais. Juntando com outras posições, então podemos pensar vão acontecer muitos movimentos coletivos que envolvem a exigir direitos, recuperar os direitos, recuperar a liberdade dos povos também nessa condição, com Júpiter passando por Câncer, tem essa condição por aqui. Vai entrar em Câncer em 10 de junho de 25 também, junto com outras mudanças que também vão acontecer. Plutão já está de vez em Aquário, o Netuno ingressando em Áries, o Urano ingressando em Gêmeos, e o Saturno também fazendo a passagenzinha para Áries também. Na realidade, 25 não vão ser de vez as mudanças. Só Plutão aconteceu. Os outros planetas vão começar a dar os toques. Então, fiquemos atentos a 2025. Vai ser meio que um prólogo, como poderão ser os próximos anos aí à frente. Tem tensões? Tem tensões. Tensões que são necessárias, né? O mundo está passando por uma situação, uma fase de crise, mas crise que está começando a ir para um lado muito positivo. Tem um astrólogo francês, André Barbeau, que já foi embora, já, sinal. E Celisa Belanger, amiga nossa, ele defende muito e comenta muito sobre ele. Ele comentava que essa nossa fase, esse nosso período, era uma grande fase de grande crescimento e expansão para uma nova civilização. Não é de um dia para o outro, coisa lenta, mas começa a ter esse período de mudanças significativas para a sociedade nesses próximos anos. E nesse ano talvez seja o prenúncio dessa condição. A ideia até é a seguinte, que nós estamos vivendo, historicamente, nós somos privilegiados, viu? Estamos vivendo, historicamente, uma fase muito parecida com o que foi o princípio da Renascença, uma nova fase da humanidade.
que tem conflitos, tem crises, como aconteceu na Renascença, né? A Renascença, no comecinho, rebatia muito a ciência, uma série de coisas, mas trazia outros conceitos filosóficos, educativos e por aí afora. Então, nós vivemos um momento de transição bastante significativo. O Plutão passando para Aquário, né? Aconteceu na época da Revolução Francesa, Revolução Americana, né? Na Índia, muita coisa acontecia. Não foi uma fase tranquila. Muitas revoltas, muitas crises, que o povo se levantou e se surgiu contra os poderosos. O Netuno em Áries, né, vai dar também essa condição de outras percepções, né? O Urano em Gêmeos, outras reavaliações das relações entre as pessoas e a sociedade. Saturno em Áries, a reação violenta contra essas liberdades, né, também. E o Júpiter entrando em Câncer, que daí se ufaniza, as pessoas voltarem a pensar para sua pátria, suas famílias nesse sentido. Então vai ser bastante interessante esse período. Fiquem atentos, fiquem atentos, né? Digamos que nós estamos sendo, estamos vendo a história acontecer à nossa frente. Já começou com a pandemia, já, né? Uma coisa histórica. Mas a história está acontecendo. A todo instante acontece a história, mas dessa vez com bastante evidência nesse sentido. Uma coisa que é importante. Se você não quiser fazer parte da história, não tem importância, a história vai acontecer. Então, dentro do possível, acompanhe a história, né? Você não consegue impedir o trem, não consegue segurar o trem, então deixe o trem passar, pelo menos isso. Se você puder embarcar no trem, melhor ainda. Vai ser bem importante e interessante. Mas uma coisa que vai marcar também esse ano vai ser o início, ó, atenção, o início, né, da grande conjunção Júpiter, desculpe, Netuno-Saturno. Que vai acontecer de fato só o ano que vem. Mas já começa essa movimentação. Nesse ano, então, tem muitos movimentos importantes. Plutão ingressando em Aquário, como já aconteceu há 250 anos atrás. Netuno ingressando em Áries, como aconteceu também há 164 anos atrás. Urano em Gêmeos, nessa mesma condição. E, ó, o Saturno conjunção Netuno já aconteceu algumas vezes. Vai ficar mais em evidência o ano que vem, 2026. Saturno conjunção Netuno, que é um grande movimento importante que, digamos que, ano que vem eu vou comentar mais sobre essa questão, mas já está em andamento, está na ordem. É a dissolução das instituições. É uma condição que vai levar as instituições, ou os governantes, a pensarem mais numa questão mais socializante, mais socialista, pensar no povo. Ou seja, isso que é marca do socialismo, né? Então, a tendência, ao ver as datas nesses períodos, né, houve muito movimento que se valia nas questões sociais e humanitárias. Então, 17, Revolução Russa, 53 e 89, muitas posições aconteceram certamente. Muito importante esse ano de 2025, então, bastante significativo, bastante coisa acontecendo. Aqui nós temos o gráfico, né, das chamadas dos desenvolvimentos das grandes conjunções. O mais importante que vai acontecer o ano que vem, mas já está em órbita, é a grande conjunção Saturno-Netuno, que no ponto exato vai acontecer no dia 20 de fevereiro de 2026, mas já está em andamento já, desde fevereiro de 25 até fevereiro de 27, ou seja, está na órbita durante um bom tempo, exato em fevereiro de 26. Outras movimentações importantes nesse período. Júpiter em oposição a Plutão, que é essa condição por aqui, nesse período por aqui, que é o segundo semestre também. O Marte vai fazer grandes movimentos esse ano, de desenvolvimento de grandes conjunções. Ele vai fazer oposição a Plutão, oposição a Netuno, oposição a Marte, oposição a Saturno, Urano e Júpiter. E isso são os chamados desenvolvimentos das grandes conjunções. Essa é a fase que já estamos na órbita de Saturno conjunção Netuno. Que as instituições, né, estão se dissolvendo, tem mais consistência, tentam se manter ainda de forma firme e forte, mesmo que de modo violento, né, mas perdendo significado, perdendo sentido. Então já começa a acontecer essa condição. Nós já estamos na órbita, né, desde fevereiro e é todo o ano de 2025, mas o exato vai ser em fevereiro de 26. Por aqui, ó. Esse trecho por aqui. Outra condição que nós temos aqui é o seguinte, nesse movimento, nesse ano também por aqui, a oposição Júpiter-Plutão, que é essa fase aqui bem no futuro. Evidente que Júpiter e Plutão, né, também tem outros momentos interessantes, mas a fase de oposição, que é o desenvolvimento dessa condição, vai ser de setembro a dezembro, segundo semestre. O Plutão fazendo oposição a Júpiter, no céu nessa condição, ah, dificuldades e complicações que envolvem as questões legais, questões internacionais, talvez o impedimento da democracia também pode acontecer.
Ou seja, do modo muito autoritário, muitos governantes podem impor as suas vontades, mas vão ter reações. Então vai acontecer muito, bastante significativo. Uma coisa interessante, né? Código de cores. Veja que os grandes planetas estão fazendo bons aspectos por aqui, muitos bons aspectos. E essa fase, né, que pode ser bastante interessante para a sociedade, para a humanidade, é uma fase de começo do início do impulso vibrante de crescimento, expansão e favorecimento lá no futuro. Então tem tempo ainda dessas condições no futuro. Outra condição por aqui. Nós temos essa oposição Marte-Plutão. Janeiro a abril, que vai ser, ó, já acontece por aqui, ó. Estamos nessa fase por aqui, que é um aspecto muito violento, que vai acontecer mais uma vez aqui, por volta de abril, em breve. Então, são dois períodos muito violentos no mundo inteiro. Transpõe para cada país, vê como é que é essa condição. Mas de guerras, conflitos, confrontos, e aqui vai ser a mesma coisa nessa época. Estamos num período de tentativa de negociação de paz no Oriente lá, então tem uma série de situações interessantes acontecendo que podem até levar a cabo realmente cessar fogo, mas talvez por pouco tempo dessa possibilidade. Marte Plutão, a imposição de regras, de violências e confronto de forças. Temos depois a oposição Marte-Netuno, que vai acontecer simultaneamente com a oposição Saturno-Netuno. Vai ser a mesma coisa por aqui. Isso vai ser por volta de julho até agosto de 25. Essa movimentação vai dar a seguinte possibilidade. Marte fala de acidentes também, não só mais acidentes, que envolve as águas, Netuno, os mares, os oceanos ou poluição ambiental. E com Saturno, né, envolve estruturas. Talvez nesse período, né, possa acontecer muitos acidentes que envolvem estruturas ligadas às águas, né, ou poluição ambiental, alguma coisa nesse sentido. Independente de tudo isso, Marte, oposição a Saturno, ou Saturno, oposição a Marte, pode indicar a autoritarismo severo, né, que impede a manifestação das pessoas, dessa possibilidade. Nós teremos depois também outro desenvolvimento, que vai ser o mar de oposição Urano, que vai ser outubro a novembro, nesse trecho por aqui também. E o mar de oposição Urano é muito comum se comentar que existem tendências a acidentes com aeronaves. É muito comum acontecer realmente. Quando o Urano e o Marte se tocam em mau aspecto, né, dá essa possibilidade. Conflitos, confrontos e acidentes, né? Ó, e junto com um período onde está acontecendo também a Júpiter Plutão em oposição e o Saturno e Netuno em conjunção. É um período tenso nesse trecho por aqui, onde pode acontecer muitas surpresas, conflitos, acidentes em larga escala, dessa possibilidade. Desde terremotos, ou enfim, coisas desse sentido. Depois, já no finzinho do ano, né, vai acontecer a oposição Marte-Júpiter, que é por aqui. É no comecinho do próximo ano. Começa em dezembro, já começa a atingir um pouquinho no próximo ano. Isso pode dar conflitos internacionais, de novo, né? Ou então, uma coisa que pode acontecer nessa época também, depende de outros fatores de cada país, certamente, né? Júpiter mal colocado com Marte, né? Excessos, ah, exageros, né? Confrontos desnecessários. Então, exagero até nas questões falando de guerras, e brigas e confrontos. Então, tem que ter atenção nesse sentido. E, por acaso, nesse sentido aqui, se caso ocorram outras tensões maiores, veja por aqui também, nesse sentido aqui, ó, nesse trecho, é bom ter atenção, para que tudo não passe do limite, né, de segurança. Nós temos uma movimentação de Marte. Essa é a trajetória de Marte de hoje, janeiro, até março do ano que vem. Começa no retrógrado e segue em frente depois até 28 de Aquário, em março do ano que vem. Então, essa é a trajetória de Marte durante todo o ano, passando por todos esses signos por aqui. Ou seja, nessas passagens significativas em abril para Leão, Virgem, é significativa e é importante essas condições. Movimenta a sociedade e movimenta o mundo. Uma coisinha só a se colocar. É muito comum se colocar, quando Marte, por exemplo, entra em Virgem, né? Você está agressivamente crítico, muito crítico, mas de modo exagerado, agressivo, né? Isso não quer dizer que as pessoas estarão assim. Existe um clima para isso. Então, você sabendo como é esse clima, você consegue administrar essas condições. Então, não vai fazer as pessoas se tornarem violentamente críticas. Mas, se você entrar nessa vibe, então pode até acontecer um pouco dessa condição. Ele começou no retrógrado Marte, tá? Vai ficar direto em breve, tem por aqui, em fevereiro. Ele para a retrogradação e ingressa daí em diante em Leão e vai em frente, mais uma vez. Entretanto, Marte tem outras possibilidades.
tem o seguinte aqui, ó. O ano passado, 2024. O Marte, o ano passado, fez grandes conjunções. Ele fez com Plutão em fevereiro, 24, fez com Saturno em abril, 24, fez com Netuno em abril também de 24, fez conjunção com Urano em julho de 24 e conjunção a Júpiter em agosto de 24. Quando acontece a grande conjunção, passa um período depois, eles tocam um ponto no céu, marca aquele ponto aqui na região do céu, no signo correspondente, depois se desenvolvem e se movimentam. Quando fazem oposição, aquilo transborda aquele movimento inicial. É parecido com a lua cheia. Quando tem a lua nova, a lua se encontra com o Sol, né? E depois, quando tem a lua cheia, aquilo transborda, que é o desenvolvimento da lunação, que é a lua cheia. Ou então, nesse caso, é o desenvolvimento da conjunção Marte com os outros planetas. Na verdade, todos fazem isso, né? Mas eu peguei aqui o Marte, que vai ser muito significativo, porque ano passado fez muitas conjunções. E esse ano, muitas oposições. Então, promove muitos movimentos, explosividades e desdobrar situações. Por exemplo, né, nós temos a seguinte condição. O ano passado, quando foi em fevereiro, Marte fez conjunção com Plutão em Aquário. Bem nessa condição. Zero de Aquário. Significativo. Qualquer grau, zero significativo. Né? E deu início a um processo de conflitos ou reações da, da sociedade, da humanidade, dos grupos, né, da coletividade. Desenvolve agora, em 3 de janeiro, agora começou o ano nessa condição, aspectos de violência, manifestações violentas também. Vai acontecer de novo quando for em 26 de abril, mais uma vez. Ou seja, né, conflitos, confrontos, a população sofrendo impactos e violência também. Posso até colocar da guerra que está acontecendo no Oriente também, vai ter mais um impacto em abril mais uma vez. Então, um monte de violência, ó, de novo aqui, ó. Aconteceu em fevereiro do ano passado, desdobra agora em oposição nesses dois momentos. Um que foi agora em janeiro, bem no começo do ano, e agora, 26 de abril, que é se desdobrar dessa situação. E o Marte, em oposição a Plutão, pode ter essa condição de confrontos de poderosos com a população, dessa possibilidade. O ano passado, Marte se juntou a Netuno em abril de 24. Né? Isso desdobra em oposição agora, em 10 de agosto. Né? É interessante que o Marte faz oposição ao Saturno, mas tem oposição ao Netuno. Ou seja, é simultâneo, eles estão muito juntos nessa condição por aqui. Isso pode dar aquela condição de acidentes que envolvem estruturas e as águas, né? Ou poluição ambiental que envolve estruturas nesse sentido. Né? Não é só a oposição que funciona, são outros aspectos também. Mas a oposição, quando se manifesta, é mais evidenciada. Então, em 10 de agosto, atenção que não é exatamente 10 de agosto, é por volta. É que o ponto exato é 10 de agosto, mas essa oposição acontece de modo mais amplo. Nessa. Então, por volta de 10 de agosto, tem essa oposição entre o Marte e Netuno e Saturno. Que o Marte fez condição a Saturno em abril do ano passado, ele vai fazer a mesma condição agora, junto com essa posição por aqui. É interessante, né, que o Saturno não fez conjunção exata com Netuno ainda, mas já está na órbita, que é a dissolução das instituições. Ou então, né, as instituições farsescas impõem certas verdades, falsas verdades. Mas como tem essa condição de se fazer oposição, pode ter reações violentas, independente de acidentes que envolvem estruturas e as coisas marítimas nesse sentido. Houve outra grande conjunção de Marte e Urano, né, em julho do ano passado. Tá? Isso desenvolve agora, também em novembro, de oposição de Urano com Gêmeos. Ó, Urano com Marte. Urano em Sagitário e o Marte em Gêmeos. Está invertido por aqui. Inverti só, um momentinho só. Tá aí, aqui é o contrário, tá? Aqui é Urano em Gêmeos, o Marte em Sagitário. Desculpe aí. Tá? O que acontece nessa condição por aqui? Aqui, né, pega esse eixo das comunicações. Então, pode ter algum tipo de complicação maior nesse sentido. Acidentes que envolvem aeronaves, lógico, também, em termos de viagens, por deve acontecer essa situação. Só uma correção por aqui. Aqui, ó, que seria o Marte, aqui está o Urano que entrou em Áries e Gêmeos nessa posição, certo? Aqui tem outra condição, o Marte conjunção Júpiter. Essa grande conjunção aconteceu em agosto do ano passado e desenvolve agora também em oposição, né, nesse trecho por aqui. Júpiter em Câncer, bem colocado, por sinal está em exaltação,
e o Marte em Capricórnio, também bem posicionado para exaltação. Dois em exaltação se confrontando. Conflitos, que pode desdobrar comecinho do ano, exatamente vai ser em janeiro de 26. Mas no final do ano já tem essa condição de estar na ordem, nesse sentido. Então, ter atenção com essas condições é importante também. Aqui é o desenvolvimento de Marte nessas condições. Então, aqui eu marquei aqui, ó. Aqui tem as oposições dele, nessa condição, Marte e Plutão, aqui também. E não é só o aspecto negativo que ele faz. Mas uma coisa importante, aspectos negativos nem sempre são ruins. São explosividades, são disparos de gatilhos que fazem as coisas transbordarem e até acontecerem. E aqui tem uns aspectos bastante interessantes também com Marte e outros planetas correspondentes. Então, essa é a movimentação. Mas tem as tensões, essas cores vermelhas aqui, que são mais significativas. Mas olha, nesse começo de primeiro semestre, né, Marte faz bons aspectos a Saturno, bons aspectos a Urano, bons aspectos a Netuno também. Então, existem boas condições de iniciar processos, né, de reconstruções, de reavaliações, mas tem as tensões naturais que ele pode estabelecer também nesse mesmo momento, essa condição. Ah, dessa vez, agora estou comentando só as posições planetárias, né? Interpretações eu vou fazer mais à frente com outras salas. Mas temos a Vênus também em movimentação. A Vênus em movimentação, bastante caótica por aqui. Olha, começa 27 de Aquário em janeiro. Ela vem, fica retrógrada, uma vez só esse ano. Volta e vai à frente e avança, vai até Aquário de novo, até Peixe, na verdade, até março do ano que vem. Então, essa é a trajetória de Vênus. Vai ficar retrógrada, 1º de março a 12 de abril, esse trecho por aqui, né? Passando de Peixes para Áries por aqui. Nesse trecho, né, eu posso pensar a seguinte condição. Atenção aqui, Vênus retrógrada não acaba com relacionamentos. Na verdade, planetas retrógrados não fazem nada de ruim, terrível. Mas são períodos que, se tem alguma coisa errada, você consegue perceber com clareza. Mas se tem alguma coisa bem complicada e difícil nas questões de relacionamentos, por exemplo, né? Ou reforça mais aquela condição, fica mais evidenciado aquele assunto, ou então, se tem que acabar, acaba de vez. Não porque a Vênus acabaria com isso, mas fica mais evidenciada aquela função. É bem essa condição da retrogradação. A retrogradação vai acontecer de março a abril do ano que vem, aliás, desse ano, 2025, dessa condição. E essa passagem que ela vai fazer todos os meses, praticamente, passando por todos os signos. A Vênus ela meio que acompanha o passo do Sol, então ela vai mudando de signo aproximadamente uma vez por mês também. O Mercúrio, mesma condição. Ele começa em janeiro em Sagitário, ele dá a volta completa e avança até Peixes o ano que vem, em março, e fica 3 vezes retrogradando, a retrogradação. Três retrogradações. Uma delas vai ser de 15 de março a 7 de abril, de Áries para Peixes, volta para Peixes. Uma segunda, 18 de julho até 11 de agosto. E uma terceira, 9 de novembro a 29 de novembro, mês de novembro. Essas 3 áreas de retrogradações podem acontecer. Nesses 3 períodos, olha, é importante para fazer reavaliações de textos, comunicações, rever projetos, fazer revisão de tudo que é feito em termos de comunicação, expressão, textos escritos, por sinal. E até projetos também, então pode ser bem interessante. Não ficar só pensando que vai dar errado as coisas, mas, se você vai começar projetos nessas épocas, se você avaliar bem o projeto, você consegue achar erros, se é que tem erro. Se não tem erro, então você não vai achar erro nenhum. Mas se tem alguma coisa errada, você consegue perceber. Não é que ele trouxe o erro, trouxe a complicação. Já estava lá, só que você viu com mais evidência aquela condição. Mas vamos pensar assim: pode começar projetos quando o Mercúrio fica retrógrado? Pode. Vá com muita atenção, muito cuidado. Antes de começar, avalie tudo, papelada, documentação, o projeto em si, certamente. Você tem útil nessa condição também. Outra condição que vai acontecer também nessa passagem desse ano, 2025, são os eclipses. É o seguinte: eclipse quando o Sol se junta com a Lua, ou oposição também para essa possibilidade. Existem 3 formas de eclipses. Uma que é o total, é quando a Lua, do nosso ponto de vista, passa na frente do Sol e você vê o Sol ocultado, o eclipsado. Tem o eclipse total, que é desse modo por aqui, tem eclipse anular, aconteceu no passado algumas vezes, e o eclipse parcial. A diferença é a seguinte: ah, tem uma curiosidade interessante, né? Coisa bem interessante. Do nosso ponto de vista, quando você olha o Sol, né, e vê a Lua passando na frente dele, parece que é o mesmo tamanho, parece que são idênticos, lógico, estão distantes, né? Tem uma coincidência, ou não, né, que é a seguinte.
O Sol é 400 vezes o tamanho da Lua, em torno disso. Entretanto, a distância do Sol até a Lua é 400 vezes a distância da Lua até a Terra. Nessa condição, o que acaba acontecendo? Quando eles estão juntos, parece o mesmo tamanho. Impressão só. Ah, também tem aquela condição. Do mesmo modo que a Terra tem o periélio e o afélio, um pouco mais longe, mais distante, a Lua é a mesma coisa do nosso ponto de vista na Terra. O que acontece, então? A Lua pode ficar um pouco mais longe e um pouco mais próxima. Por conta dessa condição, se ela está um pouco mais distante, ela parece um pouco menor. Ela está no chamado apogeu, um pouquinho menor. Quando ela está mais próxima, está no perigeu, está mais próxima da Terra. O que acontece nessa condição quando tem eclipse? Quando tem eclipse, né, tem essa seguinte condição. A Lua, quando ela está no apogeu, está mais distante. Ela parece um pouquinho menor. Então você vê eclipse anular, desse modo por aqui. Quando ela está mais próxima, ou não, né, eclipse total, ela cobre totalmente o Sol. E o parcial, quando você não vê completamente toda, ela passa um pedacinho em frente ao Sol, só um textinho em frente. Você vê esse um pedacinho do Sol ser comido, né? Tanto que se chama da cabeça do dragão, por conta dessa condição. Todos os anos temos eclipses. Eclipses acontecem regularmente a cada 6 meses. E acontece a seguinte condição. A cada 6 meses acontece eclipse do Sol. 2 por ano. Eventualmente, não é uma questão rara, mas pode acontecer, ter mais de um eclipse, mais de dois durante o ano. Isso pode até acontecer. Não é raríssimo, mas pode acontecer. Esse ano vou ter dois, que é o normal, né? As dois do Sol também. E sempre existem dois eclipses da Lua. Eclipses da Lua acontecem ou 14 dias antes do Sol ou depois do Sol. Eclipse do Sol também. Ou 14 dias antes. Esse ano em particular, teremos eclipse do Sol e as eclipses da Lua vão acontecer antes do eclipse do Sol, da seguinte maneira. Ó, eu tenho eclipse do Sol, né? E tem uma animação aqui que diz onde vai ser visto o eclipse. Vai ter o primeiro eclipse do Sol, que vai ser parcial, 29 de março de 2025, né? Horário de Brasília, 7h57, vai acontecer no grau 900 de Áries. E essa é a movimentação que nós temos por aqui. Só um instantinho, só, por favor. Só um momentinho. Só acertar uma coisinha por aqui. Um momento. Só um instantinho. Olha, essa é a passagem da sombra do eclipse da Lua, do Sol, aliás. Não vai ser visto tão facilmente, não. Vai ser visto no topo do globo, para o norte, né? Vou passar de novo por aqui. Ó. Você vai ver só essa passagem aqui, eu sou, aqui é esse ponto exato, né? Vai ser visto lá no norte da América do Norte e no topo do globo. Então não vai ser visível no Brasil e nem no lugar do mundo. Só no topo do globo. Essa é a passagem do eclipse. Essa é a sombra que vai acontecer nesse sentido por aqui. Só um momentinho só, por favor. Só um instante. Só um momento. Vou chamar de novo por aqui. Só um instante. Efeitos técnicos por aqui. Só um momentinho. Só um momento. Instantico, que eu já vou voltar já já. Problemas técnicos aqui. Instantinho. Eu reinicio meu PowerPoint por aqui. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte. Quando tem esses eclipses, né? Ah, digamos que a maior potência do eclipse acontece na sombra do eclipse. A sombra do eclipse está acontecendo no topo do globo. Não que isso não seja significativo, né? Mas eu posso pensar a seguinte condição. Provavelmente que já voltou aqui. Quando acontecem essas condições, né? Transpõe-se esse mapa do eclipse para regiões do globo. Como é que vai acontecer essa situação todinha por aqui? Então, já voltou aqui, só um instantinho. Ó, essa aqui é a sombra na área do eclipse. Só um momentinho, só por favor. Deixa eu acertar uma coisinha aqui. Desculpe, eu vou por aqui. O que acontece então aqui é o seguinte. De novo.
Esse eclipse vai ser visto nessa parte, bom, topo do globo por aqui, mas lá no norte da Europa, norte da Ásia, ó, um pedacinho sombrinha só dessa condição do oeste da África por aqui. Uma boa parte da América do Norte, nessa região por aqui. O que acontece? Nós fazemos a seguinte condição. Nós levantamos um mapa do eclipse, só um momentinho, só por favor, e no mapa do eclipse você vê como é que vai ser essa condição. Isso transpõe-se para o mapa dos países. E esse é o mapa desse eclipse parcial do Sol de 29 de março de 25. Olhando assim, de novo, parece que não tem muitos maus aspectos, mas tem essa condição. Tem o Saturno conjunção Netuno, tem esse Plutão em Aquário e outras condições importantes por aqui. Isso, então, transpõe-se para o mapa dos países correspondentes, né, dessa condição. Outra situação aqui. Passa um tempo depois, tem o eclipse da Lua. Né? Vou tentar mexer por aqui. Eclipse da Lua por aqui. E esse eclipse da Lua, que vai acontecer 14 de março de 2025, 3h54, lá de Brasília, a 23h57 de Virgem. É a mesma condição, você transpõe para os países e vê essas condições. Então, no Brasil, até você vê um pedacinho só. Mas ó, o total vai ser lá no, perto do México, aquela região todinha por aqui. Então, não vai ser visível com tanta facilidade. Né? Na realidade, né, é essa condição por aqui. Ó. Vai ser visível, essa aqui é a sombra que vai acontecer, essa condição total da Lua. Essa região. Tá? O Brasil vai ser isso um pouco, um pouquinho só. Levanta-se um mapa também daquele total da Lua, que vai ser 14 de março. Temos essa tensão grande por aqui, ó, entre Sol, Saturno e Netuno e a Lua. Então ficou marcada essa condição por aqui. Transpõe-se para o mapa de países e até de pessoas para saber o impacto dessa condição, como é que vai acontecer tudo isso. Então tem essa função bem marcante por aqui. Depois temos mais um eclipse do Sol, parcial do Sol, que vai ser 21 de setembro. Vai ser junto com o equinócio de Libra, para nós aqui no sul, de primavera, do norte de outono. E essa vai ser a trajetória, né, desse. Só um momentinho só. Vai ser a trajetória. Eita, um momentinho só. Vai ser a trajetória desse eclipse. Essa vai ser a marca. Vai ser visto no sul do globo, né, na parte da Antártida, nessa condição por aqui. E vai ser essa região por aqui, ó. E vai ser visto com mais evidência no sul da Austrália, no Pacífico, na parte de baixo, no Atlântico do Sul também, e na Antártida também essa condição. E esse é o mapa do eclipse parcial do Sol, que vai ser 21 de setembro, junto ao equinócio. 15, e tem é bem marcante essa condição, com muitos maus aspectos. Tem até essa pipa marcada por aqui também. Então vai ser um eclipse bastante tenso, né? Bastante tenso nesse período por aqui. Tem bons aspectos, mas a tensão fica maior em Saturno, Netuno, e esse eclipse que está o Sol e Lua juntos nessa condição por aqui. Depois teremos, mais à frente, o eclipse total da Lua, que vai ser dia 7 de setembro de 2025, às 15 horas e 8 minutos, horário de Brasília. 7 de setembro, Brasil bastante significativo. Então, o eclipse do Sol, da Lua, que vai pegar o Sol do Brasil, por sinal, né? E essa é a movimentação que vai acontecer. Vai ser visto nessa região do globo lá. Não vai chegar a ser visto no Brasil, não. Entretanto, vamos transpor isso para o mapa do Brasil também, para ver como é que funciona essa condição. Essa região que é a sombra vai ser visível na Europa, na parte da Europa, uma parte só. Ásia, Austrália, África, oeste da América do Norte, né? Bem dessa região por aqui também. Enfim. No Pacífico, no Atlântico, no Oceano Índico, Ártico e na Antártida também um pedacinho dessa condição. Esse é o mapa dessa região, desse eclipse total da Lua, em 7 de setembro. Né? Isso vai ter que se colocar para o mapa do Brasil para entender como é que funciona essa condição todinha por aqui. Certo? Enfim, muita movimentação bastante forte nesse caso por aqui, nesse sentido. Né? Agora, né, o que marca bastante esse ano, né, são esses dois ingressos por aqui, que eu vou comentar por aqui também. O ingresso do Sol em Áries, é bem marcante essa condição, e se pensar no periélio, mesma coisa por aqui. Ainda temos a Saturno, o periélio, Saturno quadratura com Júpiter. Isso é bastante complexo, difícil. É como se fosse uma retração da expansão, algo assim. Essa violência é muito marcada por essa projeção Plutão, Áries, essa condição tem por aqui. Enfim, esses são os maiores movimentos que vão acontecer. Uma coisinha só. Está se falando muito, por sinal. Quem já ouviu falar
que dia 25 de janeiro vai ter um grande alinhamento planetário. Ouviram falar já? Não vai ter alinhamento planetário. Alinhamento é um atrás do outro, assim. E não vai acontecer isso. Eu tenho errado. Na realidade, o que vai acontecer em 25 de janeiro? Nós vamos ver muitos planetas, né, da seguinte maneira: um em cada posição no céu, em linha, não alinhados, mas em linha. Tá? Teremos desde Lua, Mercúrio, Vênus, numa linha só. Ou seja, meio que um corredor, assim, uma pilha de planetas. E astrologicamente funciona isso? Nada de especial para as coisas que seus correspondentes. Então, não são alinhados um atrás do outro. Então, não é essa a condição. Mas, quem puder estar em campo aberto, no dia 25 de janeiro à noite, vai conseguir ver à noite eles alinhados, de aspas, né, no céu, nessa condição. Mas não estão alinhados um atrás do outro. É uma sequência. Na realidade, vai estar Urano, Netuno, mas não vai conseguir ver, que só com o telescópio consegue ver esse pessoal. Mas, enfim, né, é um ano importante, 2025. Início de vários ciclos, né? Ah, completar esses ciclos vai ser as próximas décadas, né? Mas fiquem atentos a esse ano. Muita coisa importante vai começar a se deslumbrar no futuro por aqui. Sendo assim, então, prepare-se para as mudanças que vão acontecer no mundo, né? Que não vão se concretizar, não concretizam-se esse ano ainda, não, mas começa a concretizar a partir do ano que vem ou outro ainda. Ano significativo. Nós seremos testemunhas da história da mudança de direção da humanidade. Aproveite bastante, certo? Ó, agora são 11h25, né? Às 12 horas temos mais uma sala com o Guilherme Salveira falando de Marte, né? E essas outras posições dele por aqui afora. Certo? Muito obrigado. Avise os colegas aí para fazer inscrição no seminário de verão, para poder colaborar com o GRAC. E vejo vocês daqui a pouquinho. O câncer é só uma fase. E quanto mais cedo começarmos a cuidar, mais chances a gente tem de vencer. É claro que tem fase que parece um super desafio, mas com o GRAC eu vou conseguir. Ainda mais porque eu tenho ao meu lado pessoas que sabem muito, máquinas super modernas e todo o cuidado do mundo. Juntos a gente vai vencer essa fase.